A TV CNM conversa agora com o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos. Pré-candidato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso evento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que o senhor vai trazer para os municipalistas que acompanham essa marcha. Já estamos agora no último dia de marcha. Os prefeitos já passaram por várias sabatinas com os outros pré-candidatos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das suas propostas para os municípios. Maravilhoso. Primeiro eu quero trazer hoje uma concepção que aqui no Brasil está sendo abandonada. A ideia de que o Poder Executivo executa. E quando falo disso, eu falo da Presidência da República, eu falo dos estados, eu falo dos municípios. Hoje, para um prefeito fazer qualquer coisa, ver um ente, Ministério Público, está proibido de fazer. Para ele ter algum orçamento para ele poder investir em qualquer coisa, ele precisa bater na porta de um deputado, que é do Legislativo, e para poder executar. E quando ainda vai executar, ou ainda tem que ouvir a opinião do deputado. Às vezes o prefeito tem uma prioridade, o deputado tem outra, ele é obrigado a ser deputado. Existe uma escravidão do Poder Executivo para os demais poderes. E nós precisamos alterar essa escravidão. A gente tem que criar um regime em que o município que gere mais riqueza, ou seja, que faça com que as pessoas trabalhem e produzem, ele fique com o quinhão devido para ele, não só de arrecadação, mas inclusive de poder político. E é isso que eu quero propor, uma revolução federativa nossa. Senão, nós vamos continuar vivendo num país que é uma eterna troca de favores. E aí o município que eventualmente está gerando receita, o município que está fazendo as pessoas trabalharem, gerarem, vamos dizer, condições de vida bacana naquele lugar, ele não acaba sendo premiado, pelo contrário, ele é punido por isso. Então, este modelo de Brasil precisa ser alterado e é essa revolução que eu quero trazer aqui. Muito obrigada pela sua participação. É a TV CNM na cobertura da 27ª Marcha. Meus amigos, meu nome é Renan Santos, eu tenho 42 anos, nasci em São Paulo, cidade grande, maior cidade do Brasil, num bairro chamado Moca, sou de uma família de classe média. Fiz faculdade de Direito na USP, larguei a faculdade, resolvi trabalhar, empreender, fui trabalhar na Bahia, trabalhei em Santa Catarina, trabalhei em São Paulo. Em 2013 participei daquelas manifestações que derrubaram a Dilma Rousseff, através do movimento que eu fundei. Passei reformas, ajudei tanto na Previdência, quanto nas reformas que passaram no governo Temer e no governo Bolsonaro. Fiz oposição a governo de esquerda e de direita, e fundei com a juventude do Brasil, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, do Amapá ao Acre, de São Paulo a Minas, fundei um partido político chamado Missão, que é hoje o Partido da Juventude Brasileira. Nós temos um sonho, e é aqui que eu quero pactuar. Eu não vim aqui xingar meus concorrentes, eu não vim aqui apontar o dedo para vocês, eu vim aqui jogar um desafio, que tem que ser o desafio comum de todos nós. Eu preciso, se eleito presidente da República, trabalhar para que em 30 anos o Brasil seja uma das 5 nações mais importantes do mundo. Eu preciso disso. E o Brasil precisa disso, porque se nós não virarmos uma das 5 nações mais importantes do mundo, isso significa ter armamento de qualidade, isso significa que as nossas cidades não vão ter mais favela, que os brasileiros não mais vão viver de benefícios. Nós seremos um par internacional e as nossas riquezas serão levadas embora. E por que eu preciso falar isso para vocês? Porque vocês sabem por que nós não conseguimos executar nada e hoje o Brasil é uma nação fraca? O poder executivo não manda. E quando eu falo poder executivo, eu falo do presidente do governo federal, eu falo dos governos estaduais e eu falo dos prefeitos. Todos nós, eu me coloco aqui como um futuro presidente, somos escravos de legislações que não deixam a gente fazer o que precisa ser feito. Somos escravos por vezes do Ministério Público, o presidente é um escravo hoje do STF. Vocês, prefeitos, no fundo, se tornaram executores de emendas em muitos lugares de deputados federais, sendo que é o município que paga a conta, sendo que a riqueza é gerada no município. Essa é a base do jogo que nós precisamos começar a virar, para ser uma das 5 nações mais poderosas do mundo nos próximos 30 anos. Nós precisamos fazer as nossas cidades funcionarem. Essa é a base de tudo. As nossas cidades, elas precisam ser funcionais. E aqui eu começo o meu pedido e o meu desafio para todos vocês. Se esse louco aqui, se o Renan Santos vencer a presidência da República, o que esse cara pretende junto a vocês, os municípios? Primeira coisa, hoje nós temos uma grande disputa.
Olha, preciso de mais recursos no município. O governo federal inventa moda com política, cada hora uma política social nova, uma forma de administrar a escola nova. Aí joga a despesa para vocês. A despesa jogada para vocês, o orçamento veio junto? Não. Vocês vão ter que ficar toreando as invencionices que vêm de Brasília. Não dá mais para atuar assim. Os critérios que vão empoderar o município são critérios de desempenho, e o município tem que começar a receber mais, tão logo ele bata as suas metas. Municípios precisam aumentar a sua arrecadação baseado no aumento do PIB. A gente tem que aumentar a atividade econômica dos municípios. E os bons prefeitos têm que ser premiados por aumentar a atividade econômica. Alguém já deve ter visto vídeos meus, entrevistas minhas falando certos municípios pequenos sem atividade econômica vão precisar ser mesclados a outros municípios. É polêmico eu falar isso aqui, mas eu não tenho problema nenhum com um município que tenha 1000 habitantes sequer, mas que tenha atividade econômica e se autossustente. Muito município no Mato Grosso, muito município no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, é autossustentável do ponto de vista econômico, mas não recebe a sua verba. Ao mesmo tempo, muitos municípios na região Nordeste, eu pude rodei o interior do Ceará, rodei o interior do Maranhão, eu vi os municípios sem atividade econômica, largados à própria sorte, dependendo de um presente, de uma emenda que um deputado manda para lá. Uma parte dessa emenda faz um show, o deputado se reelege e a gente fica vivendo num ciclo de pobreza. Qual tem que ser o meu foco como presidente da República para os municípios, especialmente os municípios menores, que não têm atividade econômica? O foco do presidente da República é articular a agricultura e os serviços e levar frentes de trabalho para que estes municípios passem a deixar de ser municípios que contam apenas com o Bolsa Família e com auxílios e passem a ser municípios funcionais do ponto de vista econômico. Vocês pagam a banda e quem paga a banda escolhe a música. Nós precisamos fazer os municípios que pagam a banda ter atividade econômica e serem premiados por isso. Nunca se esqueçam dessa frase: quem paga a banda escolhe a música. Quem paga a banda escolhe a música. Eu quero, nesse sentido, como meu foco é aumentar o poder do poder executivo, e eu estou falando de todas as instâncias, eu preciso libertar vocês de um jogo político que é perverso. E qual é o jogo político perverso? Os partidos focam todas as suas estratégias políticas e o sistema político em Brasília é construído para que o deputado mande em você. Vocês, e muitos de vocês não podem falar isso, vocês são escravos dos envios de emendas dos deputados. Vocês são escravos disso, porque o pouco que vocês podem ter de orçamento discricionário para investir é o orçamento de emenda. E o deputado quer definir isso junto, porque ele está pensando no voto que ele pode ter. O jogo tem que mudar. Os partidos têm uma coisa que é o fundo partidário e o fundo eleitoral. Todo mundo aqui conhece. Todo mundo sabe aqui como é determinado o dinheiro dos partidos, certo? É o número de deputados que é eleito. Eu proponho para os senhores uma revolução. E essa é a revolução que vai fazer a gente ter este país que em 30 anos será uma das 5 maiores nações do mundo. É a revolução que vai entregar o poder para o prefeito que entrega meta. E qual é essa revolução? Hoje, um partido político ganha dinheiro, põe dinheiro no bolso, conquanto ele eleja deputados federais. E aí ele pode eleger qualquer coisa para deputado federal. Um cara que passa o dia inteiro gravando vídeo, não é? Olha lá a esquerda, olha lá a direita, ou o comunismo, olha... Ou o deputado que só quer cuidar da emenda e a distribuição da grana para os apaniguados deles, tratando o prefeito como um mero repassador e executor dos planos deles. Nada disso. Imaginem uma alteração na lei eleitoral, que é PL, simples, maioria simples, em que o fundo partidário e o fundo eleitoral sejam condicionados a indicadores de desempenho dos prefeitos. Então vamos supor, temos um prefeito de uma cidade aqui, ele tem 20% de cobertura de esgoto no município dele, ele transformou em 30% no mandato dele, ganha ponto. Ele melhora o índice no IDEB, ganha outro ponto. Aumentou a atividade econômica, ganhou mais 2 pontos. Esses pontos são ponderados pelo tamanho da cidade, e aí o partido recebe o fundo partidário dele e metade do fundo eleitoral baseado no desempenho do prefeito.
Com base nisso, qual é o foco de um partido político no Brasil, do sistema político no Brasil? Fazer o prefeito trabalhar bem e bater meta. E o prefeito passa a ser a figura, dado que ele executa e faz as coisas acontecerem para as pessoas, a figura que se torna o centro da política brasileira. O centro da política brasileira tem que ser o poder executivo e tem que ser o prefeito. Vocês não podem ser escravos do envio da emenda alheia. O prefeito que bate meta de desempenho, o prefeito que aumenta a atividade econômica, ele tem que ter, a partir do momento que ele gera mais recursos, um percentual maior. Não é que ele vai receber mais apenas proporcionalmente, tem que receber um percentual maior porque aumentou a atividade econômica. Eu vi quando eu rodei o interior do Ceará, e entendam, o interior do Ceará até os anos 80 eram os lugares mais pobres do Brasil. Seca, fome, a gente teve grandes crises de seca e de fome no interior do Ceará ali nos anos 80. Veio um homem chamado Raimundo Viana, esse homem foi trabalhar ali no governo do Tasso Gereissati, depois trabalhou no governo do Ciro. Qual foi o foco daquele homem? Levar desenvolvimento industrial para o interior do Ceará. Ele gerou arrecadação no interior do Ceará. Talvez eu tenha algum prefeito, algum vereador que esteja aqui presente, que foi contemplado nos anos 90 com as empresas que foram ali para o interior do Ceará. Mudou completamente a paisagem das cidades. Sobral só é Sobral por causa disso. Isso tornou essas cidades viáveis e viver nelas melhor, mesmo sendo cidades no sertão, cidades que eram pobres, que viviam apenas de repasses. Eu preciso fazer os prefeitos terem essa energia, desculpa o termo, esse tesão em aumentar a atividade econômica, e eu tenho que premiar eles. Premiar a cidade, premiar o partido político do prefeito e premiar o prefeito em si, por conseguir montar uma equipe técnica e aplicar isso. O que isso acaba gerando? Eu acabo diminuindo ao fazer isso as desigualdades regionais do Brasil, porque o Brasil é um país profundamente regional, profundamente desigual e que passou a se odiar. Hoje, uma parte da população do meu estado, São Paulo, uma parte da população do Sul, acaba se ressentindo com, vai mais verba para o Norte, vai mais verba para o Nordeste. Eu gravo vídeos falando disso o tempo todo. Só que, veja só a situação, o governo não é amigo do aumento da atividade produtiva no Nordeste. Imposto só aumenta. Quando a gente vai falar de questões previdenciárias que acabam incidindo para vocês, o governo não mexe no problema. O governo só joga bucha. E aí o que ele acaba tendo no final do dia? A população mais pobre, completamente dependente de programas federais, e aí o presidente da República vai falar assim para vocês, mas eu vou precisar ficar com toda a grana, porque para pagar a aposentadoria, para pegar o BPC e para pagar o Bolsa Família, isso dá quase 50% da minha despesa primária. Logo eu vou ter que cobrar o imposto, né? E sei lá, vocês que se virem. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Não pode ser assim. Um país sério, que tem cidades sérias, e um país que é funcional, as cidades são funcionais. Se a cidade não é funcional, o país é doente. As nossas cidades estão cada vez menos funcionais. Tem muitas cidades que você pega o carro e roda o Brasil, e você percebe que são ficções jurídicas. Elas recebem um orçamento, mas não têm atividade econômica, ficam dependentes um dia de aparecer ali um deputado que vai mandar uma emenda, e aí quando olha para o governo federal ele está falando de coisas distantes, vivendo um mundo à parte. Nós temos que sair do mundo à parte. Quando eu olho e converso com os prefeitos do centro-sul do Brasil, eles querem a infraestrutura e o recurso para continuar tocando a vida deles, porque a boa parte das cidades do centro-sul do Brasil já tem atividade econômica condizente, não importa o tamanho dela. Meu trato com elas tem que ser outro. Eu tenho que terminar de deixar as cidades do centro-sul do Brasil se desenvolverem. Agora, os irmãos do norte e do nordeste, o governo federal vai ter que atuar para, na marra, enfrentando oligarquias políticas, fazer os municípios se desenvolverem. Vamos levar o agrodesenvolvido, vamos levar frente de trabalho, vamos fazer zona econômica especial nos municípios do interior do Nordeste, para a gente instalar fábricas, vamos fazer um acordo com os Estados Unidos que está querendo as nossas terras raras, e vamos fazer fábrica para produzir, vamos gerar emprego lá, vamos gerar receita lá, vamos começar a tratar o que eu chamo de o Nordeste enquanto solução, a região Norte enquanto solução. E aí a gente resolve os desequilíbrios.
Renan. Tamo junto. Santa Catarina. Estrada e infraestrutura pra vocês. Chega de vocês pagarem a conta e não levarem uma infra. Não dá nem pra escoar a produção lá na região. Vou cuidar dessa bagaça. Contem comigo. Um abraço, Renan. Obrigado. Minas Gerais, achei meu candidato. Bora, tamo junto, vamos construir isso junto. De onde, Minas? Vale do Aço. Obrigado. Lugar industrializado, produção econômica. Achei meu candidato. Eu achei meu Vale do Aço. Só não mete o aço em mim, né? Araquari, Santa Catarina, vereador. Tudo bom? Ó, tamo junto. Galera de Araquari, um grande abraço pra todos Terra da vocês. BMW, fábrica da BMW. Ah, é lá! Lá em Araquari. A alemãozada voltou pra lá pra levar BMW. Maravilhoso. Valeu, Parabéns, galera. Prefeito Cássio de Elisiário. Queria que você mandasse um abraço para um amigo meu, com cunhado, na verdade, o Maurício, que te adora, cara, de Vinhedo. Maurício. Cara. Ah, é? De Vinhedo? Ô, louco, um quase conterrâneo meu de Vinhedo. Um abraço. Ó, Maurício. tamo junto, vamos construir esse Brasil que a gente precisa. Valeu, velho. Obrigado por ter vindo. Faltou a foto, peraí, não queria foto, desculpa aí. Sucesso. Obrigado, meu irmão. Renan, duas perguntas muito sérias. Primeira pergunta, cogitação, atos preparatórios de crime, no seu governo você acha que devem ser punidos, não devem ser punidos, vai endurecer em relação a atos preparatórios, o pessoal que é pego ali na cogitácio e não é punido porque a legislação brasileira hoje não Eu pune. vou um pouco mais longe, cara. Se você é afiliado a uma facção criminosa, a tese do direito penal do inimigo que a gente quer trazer, a partir do momento que é reconhecido que o indivíduo faz parte desse grupo, antes mesmo de preparar qualquer coisa, ele já está em Mas cometimento. independente de filiação e facção, a pessoa foi pega ali com planos, em atos preparatórios, deve ser punidos ou não? Eu não vi a parte penal nossa para te dar uma resposta precisa agora. Não vou meter um enroleixo em você. Eu tô focando muito na questão da facção. Me parece, do ponto de vista político, que faz sentido o que você está falando. Agora é sentar e estudar com a galera. Pegou alguém conversando com o outro para assassinar alguém, essa pessoa deve ser punida ou não? Tocando um plano? Sim. Conversando com alguém, discutindo. Montando um plano havendo viabilidade? Sim, com certeza. Então, eu queria que você respondesse com muita seriedade, mostrar sua coerência agora, no caso do Guto Zacarias, que cogitou abortar o filho dele. O Guto Zacarias não estava armando um cometimento de crime. O Guto Zacarias não estava fazendo Mas isso. aborto não é crime, Você não mas- sabe Aborto não é crime, você não sabe o teor da passa conversa pano, como todo. não. Eu não tô passando, não. E não vem tentar lacradinha. não é crime, Não, não nada vai. disso. Não, nada disso. Não vem com essa conversa mole. Não vai conversa mole. Não, isso é conversa mole. Você não estava vendo o contexto disso. Você não sabe. Quem deveria denunciar seria a mulher. Ela não denunciou ele por conta disso. Nada disso. Não vem lacrar. Eu vou tirar foto com os outros. Isso, vamos tirar foto aqui. Acabou o senhor. Manda um abraço pro Haroldo, meu cunhado, lá em São João, no Nepomuceno. São João de Nepomuceno. Nepomuceno. Um abraço, João Nepomuceno. Haroldo. Haroldão, tamo junto. Não, Tiago, não vai deixar de tirar foto com o cara por causa desse cara. Ah, vou. Então só mais três. Vale do Aço. Um abraço pro Vale do Aço. Chega agora, Nova União, Minas Gerais. Nova União, tamo junto, velho. Valeu, nosso futuro presidente. Vem aqui, Renan. 15% é bastante, Renan, na Polimar. Eu não posso falar, eu tô preso. Vem aqui, Renan. Galera, obrigado. Vai, só a última aqui. Acabou. Obrigado, viu? Valeu, velho. Ô, desculpa se eu atrapalhei. Ô, meu homem, me desculpa.